realizada esta terça-feira, 5 de fevereiro. STJ concede liberdade a engenheiros da Vale. A sexta turma do STJ entendeu que não há fundamentos idôneos para as prisões, mesmo com a comoção social que foi causada pela tragédia na cidade de Brumadinho. Bombeiros resgatam mais corpos no 12º dia de buscas e abrem um centro de controle de operações. E ainda, o governador propõe reforma administrativa com redução de cargos e secretarias. Reduzindo de 21 para 12 secretarias. O Superior Tribunal de Justiça concedeu hoje liberdade aos engenheiros e funcionários da Vale que foram presos após o rompimento da barragem em Brumadinho. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator Nefe Cordeiro entendeu que os funcionários da Vale e também os engenheiros que prestaram serviço para a empresa já prestaram todas as declarações e também já foram feitas buscas e apreensões nos computadores que eles usaram. Isso não apontou qualquer risco que eles pudessem oferecer à sociedade. A sexta turma do STJ entendeu que não há fundamentos idôneos para as prisões, mesmo com a comoção social que foi causada pela tragédia na cidade de Brumadinho. A liminar coloca em liberdade os engenheiros André Yassuda, Makoto Namba, que foram detidos em São Paulo. Os dois engenheiros trabalhavam para a empresa alemã TÜV Süd, que prestavam serviço para a mineradora Vale. Rodrigo Arthur Gomes de Melo, gerente executivo operacional da Vale, Ricardo Oliveira, gerente de meio ambiente e César Augusto Paulino foram presos em Belo Horizonte e região metropolitana. Wagner de Oliveira para o Jornal da Alterosa. Obrigada, Wagner. Até o momento, são 134 mortos e 199 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros só deve atualizar esses números em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, mas os trabalhos continuam e mais corpos foram resgatados hoje, no 12º dia de buscas após o rompimento da barragem. A terça-feira foi mais um dia de intenso trabalho em Brumadinho. O sobe e desce das aeronaves foi constante. Durante a tarde, o helicóptero da Polícia Militar trouxe o corpo de mais uma vítima da tragédia. Além dos helicópteros, os trabalhos estão sendo realizados com a ajuda de barcos, cães, escavadeiras, máquinas anfíbias e drones. A máquina é capaz de operar em terreno úmido e não afunda. Um Uno vermelho arrastado pela lama foi encontrado submerso no rio Paraopeba. Ainda não há informações se havia alguma pessoa no veículo. Uma das nossas equipes teve acesso ao Centro de Controle de Operações do Corpo de Bombeiros. Isso lá em Brumadinho. É de lá que são coordenadas as operações de busca e resgate. Toda a operação de busca e resgate é comandada desta sala. A central de comando coordena o trabalho das equipes no céu, na lama e na água. Desde o dia 25 de janeiro, quando a barragem se rompeu, 15 militares se revezam 24 horas por dia. Nenhum helicóptero decola, nem militar sai a campo sem antes receber a ordem que vem daqui. Essa sala aqui é como se fosse o cérebro de toda a operação realizada em Brumadinho. Aqui os bombeiros conseguem ter acesso em tempo real a todas as equipes que estão trabalhando nas áreas atingidas. Inclusive, sabem com exatidão onde cada corpo foi encontrado. Os números na tela são claros. Cada um desses pontos representa uma esperança para as famílias. Estes são os locais exatos onde as vítimas estavam no momento do resgate. O João, que ele estava, por exemplo, no almoxarifado, ele foi encontrado a 2 quilômetros depois, então a gente consegue já perceber o comportamento da lama, qual o fluxo que ela percorreu e qual que é a possibilidade de encontrarmos outras pessoas que estavam naquela mesma situação, nas imediações daquele mesmo local. Aqui também estão registrados com precisão milimétrica os locais onde são realizadas as buscas, as chamadas áreas quentes. Com a ajuda da tecnologia via satélite,
cada centímetro é vasculhado. Nas paredes, os mapas orientam os trabalhos. Toda essa área ela é dividida em quadrantes. A gente tem as coordenadas geográficas específicas de cada quadrante, de modo que a gente consiga, saber onde a equipe deve ir, até onde ela deve percorrer, e bem como ter esse controle para que nenhum metro quadrado de lama ele deixe de ser percorrido. Olha, pessoal, eles estão recebendo a informação do local onde um corpo foi encontrado nesse momento agora. Uma mistura de dor e alívio para a angústia das famílias que precisam enterrar os seus mortos. De acordo com o estudo divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, Brumadinho pode ter surto de doenças infecciosas nas próximas semanas. Existe o risco de aumento de dengue e febre amarela, por exemplo. Na policlínica da cidade, o Comitê de Operações de Emergência em Saúde se reúne para traçar estratégias de atendimento à comunidade. O Centro de Operações de Emergência em Saúde está concentrado na Policlínica de Brumadinho. As estratégias de ações do COIS são definidas em reuniões diárias. Nesse momento eu estou gastando mais soro, eu estou precisando de mais antibiótico, eu preciso de mais agulhas, eu preciso de ter uma equipe maior de médico e de enfermeiro lá dentro. Então o que o COI faz? Ele reúne aqui e fala assim, onde que eu vou arrumar mais médicos? Eu tenho voluntários? Eu vou cadastrar esses médicos voluntários aqui? Cerca de 20 profissionais da prefeitura, entre eles médicos, enfermeiros, psicólogos, infectologistas, fazem parte da equipe de operações de emergência. Como, por exemplo, hoje nós estamos tendo com a situação aí que uma família pescou e comeu peixe do Rio Paropeba. Então, nós já fizemos orientações, a enfermeira ligada a essa área já foi na casa da pessoa, já confiscou o peixe, já orientou, já levou essa família inteira para poder fazer exame. O Centro de Operações funciona 24 horas por dia e os problemas podem ser enviados para o telefone do COIS, que é o 99620-8317, o código é o 31, ou por e-mail cois@brumadinho.mg.gov.br. A maior demanda que eu tenho nesse momento é da saúde mental. As pessoas estão desesperadas, estão com sentimento de luto, e essas pessoas têm procurado as unidades de saúde, até nem sabem ao certo o que elas precisam, mas elas têm procurado o nosso serviço. E a maior demanda é essa, é nós acolhermos essas pessoas e sabermos conceder a elas a terapia correta e necessária. No auxílio aos bombeiros, os cães também se revelam como verdadeiros heróis. Graças à ajuda desses animais, foi possível localizar vítimas no meio da lama, lá em Brumadinho. Entre galhos e escombros, lá vão eles. A lama ficou mais densa e os cães treinados para resgates passaram a ser mais utilizados pelas equipes de buscas em Brumadinho. São 14 cachorros dos batalhões de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. O Thor, esse border collie de 5 anos, já ajudou a retirar um corpo de uma área inundada. Na verdade, ele encontrou um vestígio, parte do segmento de um corpo. E o encontrado corpo ele trabalha com a motivação, e esse encontrado corpo que ele localizou, ele ganha uma recompensa, que é uma motivação, então um carinho, às vezes um afago, às vezes é uma brincadeira. Segundo os militares, os cães mudam o comportamento quando encontram algo, rodeiam, latem ou escavam o lugar. O Baca, esse labrador, teve um dia cheio de trabalho por aqui. A gente fica sempre bem preocupado assim, com o estado de saúde deles. Eles, mesmo no local de trabalho, a gente percebe sinais de cansaço. São feitas paradas periódicas para descanso, para se recompor, para beber água. E após o retorno da operação, a gente faz um banho para tirar toda aquela lama que fica. O rompimento da barragem destruiu a chácara de um aposentado. Ele precisou buscar abrigo na casa de amigos, mas essa semana deve se mudar para uma residência alugada pela mineradora Vale. Vocês vão conhecer agora um pouquinho da história do seu Neri. Seu Neri ainda está abalado com o que aconteceu. O aposentado perdeu muitos conhecidos na tragédia de Brumadinho. Isso aqui a gente não vai esquecer nunca. Nunca, a gente vai ficar sempre na memória.
Por sorte, o senhor de 70 anos não foi mais uma das vítimas. Ele não estava em casa quando a lama da barragem varreu as plantações do sítio dele. Os rejeitos da Vale deixaram um rastro de destruição. Seu Neri ficou sabendo do acidente pelo celular e voltou correndo para casa poucas horas depois e encontrou essa cena aqui, né, seu Neri? Árvores pelo chão, muita lama, inclusive casas vizinhas, tudo debaixo da lama. Tudo aí caído aí, ó, né? A cena terrível, né? E a gente achava que tinha gente debaixo desse negócio aí, e acabando que teve, foi muito, né? Inclusive o vizinho dali de cima, que trabalhava lá na empreiteira, lá perto do refeitório, está desaparecido até hoje, não apareceu ainda. Durante a reportagem, uma equipe dos bombeiros fazia buscas em frente ao sítio do aposentado. Segundo o seu Neri, alguns corpos já foram encontrados na região. Pela quantidade de pessoas que foi falado, aí debaixo desse salame aí tem muita coisa ainda. Depois da tragédia, o aposentado teve que sair do sítio. Seu Neri conta que a Vale alugou essa casa para ele morar. Agora fica as custas da Vale lá até eles indenizar isso aqui, que agora cabe a indenização aqui, né? Mas para ele, nada vai substituir o pedacinho de terra onde passou ótimos momentos antes da lama acabar com tudo. A hora que indenizar isso aqui, a gente vai comprar outra chácara, no outro lugar mais seguro. Agora é hora de previsão do tempo. Vamos saber qual é a previsão para essa quarta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no norte e no Jequitinhonha. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Itabirito, os termômetros vão dos 18 aos 28. Ficam entre 16 e 32 em Candeias. Oscilam dos 20 aos 35 em Mato Verde. E em Paracatu, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Você vai ver agora o apelo de um cadeirante que enfrenta um verdadeiro desafio para entrar e sair de casa em Matosinhos, na região metropolitana. A rua onde ele mora está em péssimas condições. Olha só. Viemos atender o chamado do Cristiano. Cristiano é morador aqui da rua 35, no bairro São Paulo. Caso de uma intercorrência aí que eu passar aí, precisar de uma ambulância, se estiver chovendo, eu morro dentro de casa. A ambulância vai subir essa rua com chuva? Não vai. Já houve caso de chamar? Já chamei a ambulância uma vez que eu tive uma intercorrência. A ambulância foi virar, bateu naquele poste lá. Ó. Sem a cinta eu não consigo nem descer aqui na rua, não. Outro dia eu vim aqui ver um serviço que o rapaz estava fazendo para mim. Fui descer aqui sem a cinta lá e caindo. Não tem pavimentação, não tem capina. É uma necessidade, a gente rodou pelo bairro São Paulo aqui, é também uma necessidade mútua. O senhor estava me falando aí da pavimentação. O senhor paga por ter uma rua pavimentada e não é? Sim, realmente a pavimentação nossa aqui não existe, né? Tá pago aqui no IPTU, tá cobrando, mas nada acontece. Olha que absurdo. Tudo que já fui até a promotoria de justiça falar sobre a rua, ele alegou que o IPTU é como IPVA, que você paga, mas o município não é obrigado a asfaltar. Mas independente se é obrigado ou não, a lei me garante isso. Que é a Lei Brasileira de Inclusão, que nada mais é do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela garante nós o direito de ir e vir. A dificuldade dele é por falta de garantia de uma coisa que já existe, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É difícil. Só tem buraco na rua, não tem asfalto. Pois é, e a nossa equipe, a equipe do repórter Pablo Thiago, esteve na Prefeitura de Matosinhos, mas não teve resposta sobre o problema que nós mostramos na reportagem. Uma mulher foi presa com armas e drogas dentro de casa no bairro Jardim Teresópolis, aqui na capital. A Polícia Militar foi acionada depois de uma denúncia anônima. A moça, então, foi abordada e levada até a casa dela. No local, os policiais apreenderam todo esse material aqui, olha só. Uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira, além de drogas. Essa arma ali é uma calibre 9 milímetros que estava com 2 carregadores e com munição. Além disso, havia uma balança de precisão,
e também celulares. 4 celulares sem procedência, além do valor de cerca de R$600 em dinheiro, que ela não soube explicar de onde viriam e que para a polícia seriam de origem do tráfico de drogas. Todo esse material estava, segundo os militares, escondido dentro do guarda-roupas da jovem que foi trazida para cá. Dominique Lorraine será levada, então, à presença do delegado para prestar esclarecimentos. Nós voltamos já, não saia daí. O governador Romeu Zema enviou hoje à Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei com uma proposta para a reforma administrativa do Estado. Ele prevê a redução do número de secretarias e cargos comissionados. A expectativa de economia é de R$1 bilhão. A reforma administrativa prevê a fusão de secretarias e a eliminação de cargos, diminuindo o tamanho da máquina pública. Nós estamos reduzindo essa estrutura de secretarias em 47%, reduzindo de 21 para 12 secretarias. Isso vai gerar, durante os 4 anos de governo, uma economia de aproximadamente R$1 bilhão. Segundo o secretário de Planejamento e Gestão, entre as secretarias que serão fundidas está a de Segurança Pública com a Secretaria de Administração Prisional, gerando a Secretaria de Justiça e Administração Prisional. A Secretaria de Cultura vai se juntar à de Turismo e a de Desenvolvimento Agrário irá para a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Significa basicamente cargos de chefia. E nós vamos estar posteriormente propondo também a redução de alguns órgãos da administração indireta. Mas nesse momento são os cargos que estão dentro da estrutura das secretarias. Apesar da projeção de gastos menores com a administração do Estado, o governo ainda não fala sobre alteração na escala de pagamento dos servidores. Vamos lembrar, eu tenho uma folha de mais de R$3 bilhões. A gente está falando de mês. A gente está falando da economia de R$1 bilhão em 4 anos. Na realidade, isso é uma otimização de gasto. Né? A gente ainda precisa fazer muito mais para remodelar esse pagamento em escala. O JA termina aqui. Outras informações você acompanha a partir de agora no SBT Brasil. O JA volta amanhã às 7h20 da noite. Até lá.